5 aviões militares desapareceram. Um enorme navio de aço, com mais de 300 pessoas a bordo, simplesmente deixou de existir. Uma aeronave enviada para encontrá-los também nunca voltou. Nenhum destroço. Nenhum pedido de socorro. Nenhum sobrevivente. Durante décadas, investigadores tentaram encontrar uma única resposta capaz de explicar todos esses casos. Não conseguiram. Porque todos eles tinham algo em comum. A última posição conhecida ficava exatamente na mesma região do Oceano Atlântico. Um lugar cercado por histórias que dividem cientistas, pilotos, marinheiros e curiosos há mais de um século. Um lugar conhecido como Triângulo das Bermudas. O oceano costuma transmitir uma sensação de paz. Água até onde os olhos conseguem alcançar. O vento. O reflexo do sol. Mas existe uma diferença enorme entre aquilo que vemos e aquilo que realmente conhecemos. Entre a costa da Flórida, o arquipélago das Bermudas e Porto Rico existe uma área de aproximadamente 1.300.000 km². Não há placas. Não há fronteiras. Nenhuma linha desenhada sobre o mar. Mesmo assim, milhões de pessoas conhecem esse lugar. Não porque ele seja oficialmente perigoso, mas porque, ao longo dos anos, dezenas de histórias passaram a desafiar qualquer tentativa de explicação simples. Navios desapareceram. Aviões desapareceram. Tripulações inteiras desapareceram. Algumas nunca deixaram um único pedaço de destroço para trás. E quanto mais a tecnologia evoluía, mais estranho tudo parecia ficar. Mas existe um detalhe que quase ninguém conhece. A fama do Triângulo das Bermudas começou muito antes da invenção dos aviões. Muito antes dos radares. Muito antes do rádio. Na verdade, ela começou há mais de 500 anos. 1942. Um navegador atravessa o Oceano Atlântico em busca de uma nova rota. O nome dele era Cristóvão Colombo. Hoje, sua viagem é lembrada por outro motivo. Mas escondidas em seu diário existem observações que continuam intrigando pesquisadores até hoje. Durante a travessia, Colombo registrou que sua bússola passou a apresentar leituras incomuns. Para um navegador do século XV, aquilo era praticamente impensável. A bússola era o instrumento mais confiável de toda a embarcação. Se ela errava, toda a tripulação estava perdida. Mas isso não foi o que mais chamou sua atenção. Pouco tempo depois, luzes começaram a surgir no horizonte. Não eram estrelas. Não pareciam relâmpagos. Segundo os relatos, elas apareciam sobre a água. Desapareciam. Voltavam a surgir. Como se algo estivesse se movendo na escuridão. Séculos depois, ninguém sabe ao certo o que Colombo realmente viu naquela noite. Fenômeno atmosférico? Meteoros? Ou apenas uma interpretação equivocada de um homem navegando em mar aberto? A resposta provavelmente nunca será conhecida. Mas aquele foi um dos primeiros registros de acontecimentos incomuns exatamente naquela região do Atlântico. E seria apenas o começo. Durante mais de 400 anos, nada aconteceu que chamasse tanta atenção. Até que veio a Segunda Guerra Mundial. E, poucos meses depois do seu fim, aconteceu o desaparecimento que transformaria definitivamente o Triângulo das Bermudas em uma lenda mundial. 5 de dezembro de 1945. Era para ser apenas mais uma tarde de treinamento. 5 bombardeiros também Avenger decolaram da estação aeronaval de Fort Lauderdale, na Flórida. A missão era simples. Voar até uma área previamente determinada. Realizar exercícios de bombardeio. Retornar à base. Era uma rota conhecida. Executada inúmeras vezes. Os aviões haviam sido revisados. As condições climáticas eram consideradas favoráveis. E a maioria dos pilotos possuía experiência suficiente para concluir aquela missão quase no automático. Nada indicava que aquelas aeronaves entrariam para a história poucas horas depois. No início do voo, tudo ocorreu exatamente como previsto. Os exercícios foram realizados. As comunicações eram normais. Até que, pouco depois das 3 da tarde, uma transmissão mudou completamente o rumo daquela operação. O comandante do esquadrão entrou em contato pelo rádio. Sua voz já não transmitia a mesma segurança de antes. O oceano abaixo deles não parecia familiar. E, pela primeira vez, pilotos militares treinados admitiam estar completamente perdidos. A sala de rádio ficou em silêncio.
Os operadores tentavam entender o que estava acontecendo. Como 5 aviões poderiam perder completamente a orientação ao mesmo tempo? E o mais assustador. No próximo capítulo, vamos entrar na última comunicação do Flight 19, acompanhar o desaparecimento do avião de resgate e iniciar a investigação que transformou um simples exercício militar em um dos maiores mistérios da aviação. Eu também vou aumentar ainda mais o nível cinematográfico e começar a costurar os casos para que o vídeo pareça uma única história contínua, e não vários casos separados.